Saudações, amigos tripulantes. Samuel Fogaça aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, nesse vídeo, nós vamos dar sequência, na nossa aula aí da construção, do MCP Server no formato SSE. Na última aula aí que a gente trouxe, o contexto ali, a gente criou esse código aqui, que ele foi responsável aí de fato por fazer, criamos a primeira tool, por desenvolver ali o nosso servidor. Então nós criamos uma tool chamada hello, e até iniciamos o servidor com aquele comando no final, que era o npm, na verdade node dist index lá, para ele poder fazer todo o start ali, do servidor. E hoje, como prometido, que a próxima aula seria do que? Da gente, de fato, preparar isso aqui para quê? Para subir pro servidor. Beleza? Então, antes de mais nada, eu queria apresentar para vocês aqui, para você que é pequeno empreendedor, micro ou pequeno empreendedor, que precisa aí fazer a gestão dos seus clientes, fazer a gestão do seu negócio, a gestão financeira do seu negócio, eu te convido a vir aqui conhecer o Peixe, que é o nosso SaaS de gestão para micros e pequenas empresas. A nossa missão aqui é ajudar você a ter uma gestão eficiente como grandes empresas dentro da sua pequena empresa. Tá? Então, essa é a nossa página aqui, tá? E com certeza aí com planos acessíveis que cabem aí no seu bolso. Fechou? Sem mais delongas, então, para a gente poder fazer, pessoal, a integração ali, é necessário que você tenha uma VPS, e com essa VPS você também ter ali já uma estrutura instalada, eu não vou ensinar aqui a comprar a VPS nem instalar o Waze Panel, mas se porventura que a gente vai estar usando o Waze Panel aqui, tá? Mas se porventura vocês comentarem aqui nesse vídeo, falar, Samuel, faz pra gente um vídeo ensinando a como contratar uma VPS, a como instalar o Waze Panel, que é o que a gente vai usar aqui, show de bola, a gente prepara um vídeo e ensina vocês a fazer isso. E se for contratar uma VPS, você que já sabe configurar o setup ali, tudo certinho, tudo bonitinho, eu recomendo vocês usar a VPS da Hostinger, que é uma das empresas aí extraordinárias nessa parte. Além de tudo, eles têm ainda servidores aqui no Brasil, então é muito rápido a usabilidade, não cai, assim, eu uso eles há muito tempo mesmo, e todos os serviços que eles oferecem aqui é muito bom. O suporte deles é extraordinário, já precisei usar suporte algumas vezes e foi excelente essa parada. Beleza? Então eu vou pular essa etapa aqui, que eu sei que ela é um pouco extensa, mas se for o caso, eu vou depender dos comentários de vocês, tá? Então assim, se vocês falarem assim, olha, vai ser necessário, criar VPS, ensina a gente a fazer isso, eu vou estar criando e trazendo para vocês um tutorial aí para configurar o Waze Panel dentro de uma VPS. Indiferente se é na Hostinger ou em outro lugar que você for comprar, a gente vai usar o Waze Panel, tá? Além disso, você vai precisar ter uma conta lá no GitHub, tá? Essa conta no GitHub ela vai ser importantíssima aí, justamente por quê? Porque nós vamos precisar criar um repositório, aqui para poder fazer a alocação, desse serviço ali, desse servidor que a gente criou. Então eu já vou começar a criar aqui. Vou deixar disponível na descrição depois o meu link ali da Hostinger, se você se interessar em contratar um plano pela Hostinger. Vou deixar o link aqui desse diretório aqui, desse repositório do GitHub também para vocês. E também vou deixar o link do Peixe lá. Também já tem o meu contato ali, se você precisar de uma consultoria, alguma coisa do tipo, eu estou aqui à disposição, é só entrar em contato comigo que a gente combina, a gente conversa e vai ser um prazer te ajudar aí nos seus projetos.
Beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho uma colinha aqui do lado, mas eu já vou criar aqui um repositório dentro do GitHub. Eu estou fazendo aqui um processo entendido de que você já tem uma conta no GitHub, que você já tem um servidor VPS configurado, né, para poder fazer isso. E a configuração dele é com o painel do Waze Panel, porque se torna muito mais simples e vai ter um resultado extraordinário aí para a gente poder fazer os testes e validar lá o nosso projeto. Fechado? Então vamos lá, eu vou criar aqui, ó, a gente deu o nome aqui para esse servidor, né? Até se a gente olhar aqui no package, a gente deu o nome de MCP YouTube. Então eu vou seguir aqui com esse processo, MCP YouTube. Olha lá, fechou. Por enquanto eu não vou colocar nenhuma descrição. Vou deixar ele aqui como público, né? Dependendo do projeto que você estiver criando, eu recomendo colocar como private, né? Porque isso aqui faz toda a diferença e é um código privado, tá? Eu vou criar o repositório. Para mim o importante é ter de fato ali para poder compartilhar com vocês, então eu vou liberar nesse formato aqui. Uma coisa interessante aqui, antes da gente continuar a configuração, eu já criei o repositório aqui, já já a gente vai subir o código para cá. Nós vamos precisar, aqui dentro do nosso código, a gente vai precisar fazer uma configuração aqui de um arquivo. O nome desse arquivo é chamado de Dockerfile, tá? Esse arquivo aqui, ele vai ser responsável na hora que a gente for dar o build, né, dessa estrutura aqui, desse servidor lá dentro da nossa VPS. Então esse arquivo de Dockerfile aqui, ele é muito importante. Além do Dockerfile, eu já vou criando aqui, depois a gente vem configurando cada um deles. A gente também vai precisar de um arquivinho chamado .gitignore, dessa forma assim, ó, tá? Esse arquivo aqui, a gente vai ignorar algumas pastas antes da gente subir esse código lá para dentro do GitHub. Tá? Eu já vou começar configurando ele, que ele é o mais simples, e depois a gente entra para o Dockerfile ali, que ele é um pouco mais complicado. Fechou? Aqui nesse arquivo gitignore, a gente vai fazer o que? Nós vamos colocar um barra aqui, e nós já vamos começar a ignorar o que? Essa pastinha node modules aqui, ó. Porque essa pastinha node modules, ela já vai ser instalada no servidor a partir do momento que esse arquivo Dockerfile ali for acionado. Então a gente vai tirar ela, né, node modules. A gente também vai tirar dali quem? O nosso dist, que é o arquivo, depois que ele for feito build, ele já vai ser criado também essa pasta lá dentro do servidor. Então a gente vai arrancar ela. Outro arquivo que a gente vai arrancar, né, que a gente não vai deixar subir para o GitHub, é esse .env aqui, ó. Né? Porque esse arquivo de variáveis aqui, a gente vai criar ele também lá dentro do nosso Waze Panel na configuração do nosso servidor. Beleza, pessoal? Então eu já posso fechar aqui, ó. Vou deixar dessa forma o gitignore, vou fechar ele. Vou de fato deixar aqui apenas quem? O nosso Dockerfile, que é onde a gente vai fazer as configurações, né, do nosso projeto. Eu vou ir copiando aqui da minha cola e colando aqui para a gente não perder tempo digitando o código. Fechou? Então, ó, esse daqui é um código que a gente vai usar ele de fato para quê? Para pegar a imagem oficial do Node.js como base, né, para poder rodar esse nosso projeto. O código abaixo, né, ele vai fazer o que? Ele vai definir o diretório de trabalho desse container. Então, onde ele vai copiar os arquivos, esses arquivos aqui que a gente vai mandar lá para o servidor, para VPS, né? E onde que ele vai colar isso, né? Vai colar isso dentro ali do nosso container. Beleza? O próximo código, ele vai fazer o quê? Ele vai começar, de fato, a fazer a cópia do quê? Do nosso package e, inclusive, o nosso package look.json aqui, ó. Tá? Ele vai copiar para dentro da raiz desse workdir aqui que a gente acabou de definir, tá bom? E logo após a gente fazer essa parte aí, o que a gente vai começar a fazer? De fato, a instalação das dependências. Então, é importante, pessoal, você que está fazendo aí, acompanhando junto comigo, é importante que você siga passo a passo isso aqui, porque se faltar alguma letra, algum código, alguma coisa do tipo,
vai dar ruim, vai dar problema lá na hora da gente fazer a configuração do servidor na VPS. Beleza? Depois que ele fez a instalação aqui, é o momento do quê? Da gente copiar os arquivos do projeto. Ó. Então, a gente vai copiar os arquivos do projeto para dentro da onde? Para dentro dessa pasta Workdir aqui. Tá? Eu estou fazendo tudo documentadinho assim, porque eu entendo que aqui, quem está assistindo os vídeos, tem pessoas que entendem de programação e tem outros que não entendem. Então é por isso que eu estou trazendo assim, bem detalhado. Me perdoe você que entende de desenvolvimento, mas a intenção aqui é a gente ser democrático, né? E conseguir assistir aí de informação todos, né? Num contexto geral. E para você que já conhece, né? É importante para refrescar a memória aí e lembrar dos detalhes. Fechou? Pessoal, então depois que a gente fez a cópia, é o momento do quê? Da gente de fato fazer o build, né? Lembra que eu falei para vocês que essa pastinha dist aqui, ela vai ser gerada a partir do momento do build? E justamente nesse arquivo do Dockerfile aqui, depois que a gente fez toda a cópia dos arquivos, né, do projeto, dentro do diretório workdir que a gente criou, literalmente a gente vai fazer o build para quê? Para ele transcrever os arquivos em TypeScript que a gente criou em JS. Olha lá, que é justamente isso que ele vai fazer. Fechou? Então, concluído esse processo, o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir a porta 3001, onde o servidor MCP será executado. Tá? Essa porta 3001, a gente também pode mudar ela para 36, que foi a porta que a gente configurou aqui no env, 3535, ó, que vai ser a mesma porta que a gente vai configurar ela lá dentro da nossa VPS, nas variáveis de ambiente. Já já nós vamos chegar lá. E as últimas linhas de código, pessoal, vai ser essa daqui, que de fato a gente vai fazer o quê? Nós vamos rodar um comando para iniciar o servidor. É isso que vai acontecer. Fechou? Feito isso aqui, é só salvar o arquivo e agora sim nós vamos fazer o quê? Nós vamos enviar isso lá para dentro do nosso repositório do GitHub e daí a gente vai de fato seguir lá para onde? Para nossa VPS com o painel EasyPanel, tá? Lembrando, né? Se possível, comenta aqui debaixo do vídeo se você quer que eu faça uma aula ali ensinando vocês a contratar uma VPS pela Hostinger e também já fazer a configuração do EasyPanel, tá? Então assim, como eu entendo que aqui eu estou fazendo vídeo para pessoas que já estão nesse mundo da automação, eu entendo que você já tem esse conhecimento de como fazer isso. Mas eu entendo também que pode ter aqui pessoas que estão iniciando, né, e que estão conhecendo essa estrutura aqui através desse vídeo. Então, gostaria muito que você deixasse o seu feedback aí, tá? Já curta esse vídeo aí, porque eu acredito que eu estou trazendo bastante informação legal e eu pretendo trazer mais ainda, né, como de fato transformar tudo isso aqui em um produto, no formato de SaaS e ajudar você nos primeiros passos aí, né, para que você consiga vender. Essa é a minha intenção com esse canal, é compartilhar conhecimento, porque eu entendo e tenho uma filosofia que se eu compartilhar mais conhecimento, mais eu aprendo e eu consigo ainda avançar para o próximo nível, né? Então, esse é o objetivo, tá? É compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi e, claro, cada vez mais, através dos comentários de vocês, os desafios que vocês vêm trazendo aí pra gente, nós conseguirmos aí ir avançando também com esse conhecimento. Fechou? Então, pessoal, sem delongas, o que eu vou fazer? Eu vou literalmente só copiar essa partezinha aqui, para não perder tanto tempo digitando, porque o restante aqui a gente já tem tudo ali de cabeça, tá? Que já é um processo bem repetitivo que a gente faz diariamente aí. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou literalmente fazer um git init, tá? Isso aqui eu estou iniciando a estrutura aqui do Git dentro da nossa estrutura. Percebe que na onde a gente criou o git ignore, ó, todos os outros arquivos ficaram verdinhos. Porém, as três questões que a gente colocou lá dentro do git ignore ficaram cinza, ó. Olha só que legal. Justamente por conta disso, tá? Então, para vocês compreender como é que funciona e para que serve o git ignore ali. Feito isso agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um git add para ele poder de fato adicionar todos aqueles arquivos verdinhos ali
nessa estrutura, né, nesse lançamento, nesse push que a gente vai estar fazendo. E aqui eu vou criar agora um outro comando, que é o git commit com 2 M's e T mudo, -M, abre e fecha aspas duplas, e vou colocar aqui, ó, primeiro commit do MCP YouTube. Olha só, dessa forma aqui, beleza, pessoal? Vamos dar um Enter, olha só, ele criou aqui então, ó, nesse commit, os arquivos que a gente está enviando, tá? Dessa forma aqui. E agora a gente vai fazer o que? Nós vamos dar um git push, nós vamos criar primeiro um git branch menos M maiúsculo, e vamos passar um nome para essa branch aqui, que eu vou chamar ela de production, dessa forma aqui. Então, criamos, agora eu vou colar aqui aquele código que eu copiei, ó, dessa forma. Vou dar um Enter, show. E agora sim, eu vou dar o git push, e vou passar aqui, ó, origin, em quem? Em production, que foi onde a gente criou, a branch que a gente criou, e vou dar um Enter, ó, dessa forma. E aí sim, ele já vai fazer todo esse processo aí de postagem, né, lá dentro do nosso repositório do GitHub. E olha só, se eu vir aqui atualizar, olha lá, o código do projeto está aqui, bonitinho já, preparado para quê? Para a gente poder fazer a nossa manipulação lá dentro da nossa VPS. Então eu vou entrar aqui no servidor, vou entrar aqui no servidor 3, deixa eu logar aqui. Com o Waze Panel, pessoal, fica muito mais simples, tá? Fazer a gestão aí das aplicações que estão rodando em tempo real. É super simples fazer essa configuração e eu recomendo aí para você para fazer todo esse processo, tá? Lembrando, se você não sabe como fazer, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo exclusivo só ensinando a contratar uma VPS e fazer a configuração do Waze Panel ali para vocês poderem subir toda a estrutura de vocês. Fechado? Então, eu vou criar aqui, ó, que aqui a gente consegue definir alguns projetos, estão vendo? E aqui em laboratório, nesse projeto laboratório que eu fiz aqui, que eu tenho um N8N aqui específico para teste, que depois a gente vai entrar nele também para poder testar esse nosso MCP aí que a gente criou, tá? Eu vou clicar nesse botãozinho de mais aqui, ó. Logo quando eu clico aqui nesse botãozinho de mais, ele entra aqui para mim escolher ou um template ou escolher um serviço que eu queira iniciar ali, né, a instalação. E o que eu vou fazer? Eu vou literalmente escolher aqui, ó, esse primeiro que está escrito aqui, aplicativo. Então, vou clicar aqui. Deixa eu antes aqui, pessoal, só fazer aqui a mudança aqui para o das nossas configurações aqui. Isso, vou deixar no modo escuro para poder ficar mais fácil aí para vocês verem, né? Olha aí, ficou até mais legal, né? Então, vou de novo aqui, ó, vou aqui, sem cortes aqui, tá? Sem cortes. Porque a intenção aqui é mostrar para vocês na prática todo o processo, tá? Se deu erro, a gente tenta corrigir na hora. Vamos lá. Então, vou clicar no mais, né? Vou escolher aqui um serviço chamado aplicativo. Aqui eu vou dar o nome para o aplicativo. Então, vou chamar ele de MCP YouTube. Dessa forma aqui, ó. Beleza? MCP YouTube. Criado aqui, pessoal, ainda não está pronto. Falta o que agora? Falta literalmente a gente fazer a nossa implantação. E para fazer a implantação, existem várias formas aqui, ó, como vocês podem ver, de fazer essa implantação. A que a gente vai usar aqui é essa do GitHub aqui, ó. Beleza? Então aqui nessa configuração do GitHub, como que a gente vai fazer? Aqui nós precisamos passar um proprietário. Quem que é esse proprietário? Ó, percebe que aqui ele está dando até um exemplo, ó. GitHub, proprietário e repositório. Se a gente for aqui, ó, no nosso projeto, no nosso repositório, aqui em cima a gente já tem a mesma URL, ó. Então, ó, GitHub, proprietário e repositório. Então, eu vou copiar isso aqui, ó, que é o nosso proprietário. Tá vendo? Proprietário. O repositório é quem? MCP YouTube, ó. Tá vendo? Repositório MCP YouTube.
Essa parte aqui de baixo, que é o ramo, o que é o ramo? É a nossa branch aqui, ó. A gente lembra que a gente escreveu production ali? Então aqui é o nosso ramo, então a gente vai escrever production lá também, ó. Já está até aqui, que eu subi outros, né? E qual que é o caminho de build? A gente vai passar o barra aqui, ó, que é na raiz, beleza? Que a gente vai estar fazendo. Vamos clicar aqui em salvar. Logo quando a gente clica em salvar, olha só o que aparece. A parte de construção. O que a gente vai usar para essa construção? O nosso arquivo que é Dockerfile. E aqui a gente nem precisa escrever de novo Dockerfile. Por quê? Porque ele vai buscar lá dentro da raiz do código que a gente escreveu lá, o arquivinho Dockerfile, como a gente subiu ali no repositório. Então eu vou salvar. Pronto. Está atualizado, Samuel? Está pronto? Não, ainda não está pronto. O que falta agora? Nas implantação, literalmente falta o quê? A gente clicar aqui em implantar. Então, ó, nós vamos fazer isso aqui. Falta ainda mais uma configuração além dessa, mas perceba que ele já trouxe lá, ó, deploy service, primeiro commit do MCP YouTube, como a gente escreveu lá no commit. E aqui ele está fazendo todo o processo de instalação. Olha só, se a gente clicar aqui em visualizar, olha lá, ó, ele já está rodando o npm, ó, já fez o build e já subiu e já exportou a imagem. Ó, o arquivo já está implantado. Ó, a mensagem aqui, ó, aplicativo implantado. Porém, pessoal, ele ainda não está ativo. Por quê? Porque lembra que a gente não subiu o arquivo de env aqui? E se a gente for olhar aqui, ó, no arquivo de env, ele está passando o quê? O port 3535. Então a gente vai copiar essas informações aqui de dentro do arquivo env aqui, ó, e nós vamos vir aqui no nosso laboratório MCP YouTube, no nosso app aqui. Vamos vir aqui embaixo, ó, ambiente, tá vendo? Vamos clicar aqui em ambiente. E aí aqui, ó, é onde a gente cria o que? As variáveis de ambiente. Então nós vamos colar aqui dentro o port. Vamos clicar aqui, ó, vamos marcar essa opção aqui de criar arquivo.env. Vamos salvar e olha lá, env atualizado. Certifique de clicar no botão implantar assim que estiver pronto para enviar as alterações. Então nós vamos clicar aqui em implantar agora. E olha só, arquivo implantado. Pode levar um tempo para o novo aplicativo iniciar. Se a gente olhar aqui em implantações, olha lá, ele já foi implantado, já foi feita a nossa configuração da variável porta ambiente. E se a gente clicar aqui, ó, agora, em visão geral, olha lá que legal. MCP YouTube Server rodando na porta 3535, como a gente organizou, tá? Agora, Samuel, como é que eu faço para poder visualizar o URL, né, que é onde a gente vai testar lá dentro do nosso N8N? Dessa forma aqui, o seu servidor já está rodando. Olha só que fácil, né? Usar o EasyPanel para fazer isso. Você vai vir aqui, ó, domínios, embaixo de ambiente. E aqui, antes da gente copiar essa URL, a gente vai clicar em editar. Por quê? Porque a porta que nós estamos expondo lá é a 3535, por exemplo. Só que a porta interna aqui está mostrando 80. Está errado. Então a gente vai mudar aqui para 3535. Vamos salvar. E pronto, agora a porta está certa. Vamos copiar essa URL aqui, ó. Copiada a URL. Agora sim nós vamos abrir quem? Nós vamos abrir o nosso N8N, que é o N8N lá do laboratório, ou o seu N8N aí. E lá dentro do N8N, o que nós vamos fazer? Nós vamos, olha só, eu vou pegar nesse workflow aqui, que eu acho que é um teste, eu vou abrir nesse workflow, eu vou criar um do zero, né, pessoal, para poder ensinar vocês, né? Então eu vou dar um create aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo agente aqui, então, deixa eu escrever agente, beleza, AI agente, fechou, ó, aqui eu vou escolher o OpenAI com um GPT-4o Mini, né, que eu gosto de usar bastante ele. Vou colocar uma memória simples aqui, só para a gente poder validar esse projeto. E aqui eu vou escolher o nosso MCP Client Tool aqui, ó. Aqui, ó, olha só que legal. Nós vamos passar quem? Nós vamos passar a nossa URL, que nós acabamos de copiar. E na frente dela nós vamos escrever SSE, que é literalmente a rota. Lembra que a gente criou aqui no nosso Source Index? A gente criou essa rota aqui, ó, SSE, lembra disso? Então, é justamente isso aí que a gente vai estar fazendo.
Samuel, e agora? Agora já está pronto, é só testar. Então, olha só que legal. Eu vou abrir o meu chat, vou perguntar aquela pergunta básica, né? Quais as ferramentas que você tem? Olha só o que vai acontecer. Ele vai consultar, eu tenho a ferramenta chamada Hello, que me permite enviar uma mensagem de saudação personalizada colocando o nome da pessoa. Se precisar de algo específico, quiser que eu use essa ferramenta, é só me avisar. Então vamos usar ela, né? Olha só, nós criamos quem? A ferramenta Hello, que retorna um seja bem-vindo para o usuário. Viu como que já está funcionando? Então eu só preciso passar o nome. Então, ó, envie uma saudação para Samuel Fogaça. Olha só, ele vai rodar o nosso MCP e como a gente criou lá a mensagem, ó, olá, nome, seja bem-vindo ao servidor. Olha o que ele retornou para nós. Olá, Samuel Fogaça, seja bem-vindo ao servidor. Usando aqui o nosso client, né, a nossa tool de Hello. Fechou, pessoal? Ó, se até agora você ainda não se motivou a dar uma curtida aí nesse vídeo, né? Se você puder fazer isso para nos ajudar e nos incentivar aí a continuar gravando, né? Eu acredito que, e se você também não quiser curtir, eu vou ficar agradecido da mesma forma. Mas o seu feedback aqui nos comentários, ele é muito importante, tá bom, pessoal? Porque isso ajuda a gente saber se nós temos uma didática boa para poder continuar fazendo os vídeos, né? Se você quiser sugerir novos temas aqui, o que a gente pode trazer aqui sobre alguma dúvida que você tem ou algum interesse que você tem para poder aprender um pouco mais e eu também aprender junto com você nesses desafios que vocês colocam aqui. Beleza? Então eu fico por aqui com mais essa aula. Na próxima a gente vai estar trazendo algo muito legal aí, que é de fato começar a melhorar. Eu quero melhorar esse MCP Server aqui, trazendo algumas ferramentinhas legais aí para o dia a dia e começar a dar vida nisso, né? E até mesmo transformando isso num pequeno produto, um MVP aí, para ajudar no nosso dia a dia. Beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, se você ficou até aqui. Não esqueça, curta esse vídeo, compartilha, né? Comenta aqui embaixo o que você achou dele e se você já está usando aí o MCP Client nativo do N8N 1.88.0. Fechou? Meus agradecimentos mais uma vez. Tchau e obrigado.